o ano do Pedro é uma coisa surreal, né, Mauro? É uma coisa absurda, né? Eu acho que essa é a certeza que o torcedor do Flamengo pode ter. Ele olha e fala, cara, o centroavante do Flamengo é o melhor da América do Sul. Não tem jogador melhor que ele. É um cara que poderia estar jogando na Europa tranquilamente e que melhorou muito do ano passado para cá. E não está criando mais nenhum tipo de problema. Teve algumas coisinhas e tal, ano passado, como eu citei, né? Teve o dia que ele, depois da agressão, aí não foi treinar, não deu satisfação, o Flamengo multou, essa coisa toda. Criou ali um clima meio ruim. Teve negócio também de Olimpíada, que ele queria ir para a Olimpíada, o Flamengo não liberou, não era obrigado. Aí dizem que ele ficou meio chateado. Mas isso tudo ficou no passado. O momento dele é muito bom. Me parece que ele amadurece como jogador e até em termos de comportamento. Entendendo? E outra coisa, é um jogador que tem demonstrado muito orgulho de vestir a camisa. Ele era rubro-negro na infância, entendeu? Você percebe nele uma integração com a torcida, com o clube, e é isso. Então, o Flamengo não tem que se preocupar com isso. Vai buscar um outro atacante, se o Gabriel sair, porque abre na folha e dentro do elenco uma brecha para um outro bom jogador, vai se buscar, de repente, um outro atacante, provavelmente, de um bom nível, para jogar com o Pedro, para ser o reserva do Pedro, para ajudar. E fazendo até um comparativo, né, Mauro? Eu pelo menos falei muito que eu acho que o Gabriel ele poderia ter evoluído em alguns quesitos que ele não era forte, e para mim isso está claramente acontecendo com o Pedro. O Pedro, apesar de alto, ele não era um exímio cabeceador. Hoje, cara, as cabeçadas. A gente até falado 2 gols para parecer o Gaúcho, né? Que era a especialidade mesmo. Ele evoluiu. O passe do Pedro é outra coisa. O Pedro está dando assistência com uma facilidade. Então, dá para ver que o Pedro está evoluindo em várias coisas, né? Tipo assim, ele chegou. Muita gente fala que o auge do atacante, o Léo depois pode até confirmar, é entre os 27, 28 até os 30, né? Onde chega o auge. O Pedro parece que está chegando no auge ainda. Eu acho que talvez seja a melhor fase do Pedro. E você percebeu isso também, Mauro? Que o Pedro tem evoluído em vários quesitos, né? Não só na participação em jogo. Até complementando para saber do Mauro também, fiquei até curioso. O que chama mais atenção nessa evolução do Pedro, o Mauro? A questão física, técnica, enfim, o posicionamento, que realmente ele está muito bem nessa temporada. Eu acho que o que me chama mais atenção, além da capacidade dele para decidir as jogadas, né, Léo, é que ele tem participado muito mais no jogo em si, né? Sem bola, fazendo pivô, distribuindo o jogo. Ele não tem sido um finalizador apenas, ele está com a participação muito mais ativa. Esses números mostram isso. Eu acho que nesse aspecto ele evoluiu muito. Uma coisa que o São Paulo falava, ele tinha razão, que o Pedro tinha que participar mais do jogo, tinha que ser mais ativo, e ele parece que agora entendeu. E tem se empenhado muito nisso, claramente. Ele tem feito coisas que ele não fazia antes, que é normal, a evolução do jogador, né? Um pouco tardia, já poderia ter incorporado esses elementos um pouco antes, eu acho, mas pouco importa. Nesse momento, o que a gente vê é isso. Ele é disparado o melhor centroavante da América do Sul, então não tem ninguém que chega perto. Está jogando muito, é impressionante o que ele tem feito. E agora, nesse período, tem um outro aspecto, ele e o Gerson, com os desfalques, que os jogadores que saíram, De La Cruz, Arrascaeta, né? São jogadores que fazem muita falta. São referências técnicas do time. E na ausência dos dois, o que acontece? Outros ficam sobrecarregados. Aí tem que jogar 90 minutos todo o jogo. Você não pode tirar o Gerson e o Pedro do time e deixar um monte de garoto no jogo. Então, eles têm que ficar mais tempo em campo. Os dois seguraram muito bem o Rojão. Foram referências técnicas mesmo, decidindo o jogo, fazendo boas atuações e servindo de apoio ali. O Pulga voltou só agora. O Alan, que é um jogador que já tem mais experiência também, ficou lesionado um período desse. Então, Cebolinha lesionou. Cebolinha ficou machucado. Então, o Pedro Gerson vai que segurar a onda ali, participar de todos os jogos. Davi Luiz também. Né? Eu estou falando aqui mais do meio para frente são esses caras. Então, esses jogadores sustentaram aí, o próprio Fabrício Bruno também, que tem uma certa liderança no elenco. Esses caras o Ross cresceu muito nesse período, né? Aparecendo bem aí em vários momentos, não só com defesa, mas pelo comportamento dele. Até as comemorações dele nos gols, a torcida passou a ver que é um jogador que está ali com muita vontade de vencer, não tem pecho frio, né, como dizem na Argentina. Então, acho que o Pedro, com alguns outros, foram muito importantes nesse momento, e o Pedro mostrou uma evolução muito grande. Ele hoje é um centroavante bem melhor do que ele era antes. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que pensar nisso. O Flamengo tem o melhor centroavante do futebol sul-americano. O Flamengo acabou ganhando alguns reforços, né, Mauro, internos, né, nesse período. Porque você vê, você falou aí de alguns jogadores que apareceram. O Flamengo conseguiu, por conta dessa dificuldade, né, o Pedro já seguraram o Rojão, mas o Léo Ortiz conseguiu ganhar uma sequência, por mais que fosse como volante. O Davi Luiz já apareceu como uma ótima opção. O Lohan recebeu minutagem.
O Flamengo acabou ganhando também, né? Tentando olhar o copo cheio, nesse absurdo que é esse calendário, acabou ganhando opções internas, né, Mauro? Sem precisar ir no mercado, né? Tá mutado, Mauro. Isso acaba acontecendo nessas horas, né? Quando você tem aí uma situação em que você é obrigado a usar jogadores que não teriam chance, e alguns aproveitam e outros não. No caso, alguns jogadores aproveitaram, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Tem superchat e também tem mensagem aqui no nosso chat do Clube de Vantagem da S1 Live. Mandar um abraço aqui para o Franklin dos Santos Cabral. Bom dia a todos. Saudações rubro-negras de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Estou motorista de app. Nesse horário não consigo acompanhar a live, mas vou assistir mais tarde e deixar meu like. Abraço. Obrigado, Franklin. Grande abraço para você e boa corrida aí, irmão. Bom trabalho. O Vitor Fernando Guimarães Vieira da Cunha, bom dia. Hoje, enfim, o fim da travessia dessa maldita Copa América, que volta em nossos uruguaios inteiros e motivados para ajudarem nossos garotos e demais jogadores do elenco. Dali Mengo, valeu, Vitor. Geraldo César Souza, bom dia. Espero que seja Matheus Gonçalves, na posição do Bruno Henrique hoje. Um abraço de São João del Rei, Minas Gerais. Abraço aí para a galera de São João del Rei e abraço também para a galera toda de Minas Gerais.